Boa tarde. Essa palestra, me pediram para fazer uma palestra sobre essa relação que tem entre as pessoas que estão montando um negócio e os fabricantes, que tem alguns problemas que surgem aí nesse meio de caminho, né? O único dado que a gente tem mais confiável sobre mercado foi o IPO da Vivara, que foi lançado em 2019. Então, é uma pesquisa com auditoria internacional sobre o mercado de joias no Brasil, né? E nessa pesquisa, assim, 24 bilhões e 800 seria o mercado de joias de luxo. Agora, aqui inclui joias, relógios e canetas, né? Fazendo uma filtragem aqui, a gente teria um mercado de cerca de 13 bilhões de joia no Brasil em 2018. Ele foi lançado em 2019, mas é uma pesquisa sobre 2018. E a Vivara se compara aqui com os principais players de mercado para dizer que cerca de 15% desse mercado é tomado por ela e mais 3, sendo que ela tinha cerca de 10%. O que sobra aqui, então, 13 bilhões aqui só de joia, e tirando esse valor, sobra aqui algo em torno de 11 bilhões e 200. É só para ter uma ideia do tamanho desse mercado. E levando em conta que a Vivara tem 10%, mas o que a gente vê hoje, e eu tenho visto já de uns 10 anos para cá, mas cada vez mais, são pessoas novas entrando nesse mercado. Tem um curso nosso na GESP, que é um curso de negócio joalheiro, onde a gente abrange todos esses itens, né, que fazem parte de um negócio. E o que eu vejo a procura desses cursos é assim, a mais variada possível. Desde o fabricante pequeno, que resolveu montar uma marca e vender no varejo, a gente que é de outra área. Tem gente que vem fazer o curso, diretor de uma construtora, e aí vem fazer o curso para entender o que é o mercado, para ver se vale a pena investir, né? É uma quantidade muito, muito grande de gente entrando no mercado. E isso cria, obviamente, algumas questões aí com relação ao desenvolvimento de produto e à produção, tá? Essas pessoas, na verdade, estão vendo uma oportunidade, né, de mercado, e todo mundo acha que, no caso, a joia é uma coisa maravilhosa, né? E em parte é, né? Em parte é. Eu vou falar um pouco para frente, mas é um investimento relativamente baixo em termos de negócio. Então o custo de entrada é muito baixo e a margem de lucro é considerável para quem faz as coisas direito, tá? Aqui eu costumo pensar, colocar o seguinte também, tá? Essa oportunidade, ela é de negócio, né? A pessoa tem uma visão de negócio, é uma questão financeira, então, ou ela é, muitas vezes, uma questão até de validação social. Então a pessoa é de uma classe social alta e resolve montar um negócio para se projetar como empreendedor, como designer, né? E isso, nas consultorias que eu dou, costuma causar alguns problemas. Então eu sempre gosto de conversar e deixar claro, porque vamos ser sinceros, as duas coisas estão presentes sempre, né? Eu também comecei no ramo como joalheiro, fazendo joia de arte, e eu sei o que é isso. Quer dizer, a gente tem uma vaidade pessoal, uma questão de aprovação social, que está presente sim, e vai estar sempre. Mas o que a gente precisa é sempre, eu acho que, delimitar o que é essa questão pessoal e o que é a questão financeira do próprio negócio, tá? Bom,
aqui só repetindo o que eu falei, né? Na questão de... Veja bem, essa oportunidade, há 20 anos atrás, para você entrar no ramo, era uma coisa muito complexa, porque fabricante nenhum produzia para fora. Ele produzia as peças dele para vender. Se você quisesse produzir sua peça na fábrica, era quase impossível, né? E também o acesso ao cliente era uma coisa bastante complexa, porque ou você tem esse acesso porque você é de uma classe social X, ou ia montar uma loja num shopping, enfim, num lugar que esse público circula, né? Mas a dificuldade de acessar para quem não era do ramo e não tinha esse capital para montar uma loja em shopping era muito grande. Hoje, com a internet, com o Instagram e principalmente pós-pandemia, que todo mundo foi para a internet, todo mundo aprendeu a comprar pela internet, né? Essa porta se abriu. Então é muito fácil hoje, se você souber lidar com esses programas, né, de internet, você ter acesso a esse público, que antes era quase impossível, tá? Daí também o número muito grande de gente entrando nisso. Então muitas pessoas que têm acesso a esse público já se interessam de antemão em ter esse negócio, porque o público já está resolvido. Também a questão, também a questão do que eu falei do custo de entrada, né? É um custo relativamente baixo. Eu não estou conseguindo achar o... Acho que não está funcionando o laser. O laser aqui está meio devagar. O custo de entrada é muito baixo em termos de negócio. Se você for pensar em qualquer negócio que você tem que investir, tá? Como você aqui consegue hoje terceirizar tudo praticamente, o custo é muito baixo. Você não precisa comprar equipamentos, maquinário, tá? Bom, como em geral funciona quem está entrando no ramo? Você tem aqui uma área central, né, que é a consultoria, criação, gerência, compra, e aí você conseguir. Normalmente, quem começa no ramo começa assim. Tem um ourives, conhece um ourives, aí tem alguma ideia, vai para esse ourives. Aqui tem uma conexão, que é uma conversa, quase uma criação conjunta, né? Então o ourives é um parceiro aqui. Bom, desenvolve uma peça e tem o produto aqui. Outro caminho, que para quem quer se profissionalizar é fundamental, é você fazer isso através de uma fábrica. Só que aí muda um pouco, porque você então tem a questão da criação, aqui entra ou não um designer, isso vai para o Rhino ou outro programa, mas enfim, vai para um 3D, vai ser prototipado, vai fazer uma matriz que vem para a fábrica e volta aqui para o produto. Então eu vou falar um pouquinho desses dois caminhos para a gente entender, né, o que acontece. Eu trouxe dois exemplos concretos. Eu sempre que vou dar curso e palestra, eu tenho uma certa dificuldade de trazer exemplos, porque o trabalho meu com os clientes tem um termo de confiabilidade, de segredo, né? Só que aqui essas peças foram publicadas em revista, e eu tirei de revista essa foto, não das fotos que estavam comigo, tá? E eu tenho aqui dois exemplos. Bom, o primeiro aqui, ó, foi uma criação desenvolvida em conjunto com o ourives. Isso aqui é o seguinte, a cliente, enfim, entre várias peças que a gente fez, ela foi para uma praia e lá achou uma espinha de peixe, que achou linda, maravilhosa, e queria que essa espinha de peixe virasse uma joia, né? Aí tinha uma desenhista no meio, não era design, que design é um termo meio complexo, se eu for falar em conceito de design aqui, né? Uma desenhista, o que ela fez? Ela fez um desenho artístico, ela interpretou essa ideia então que essa cliente queria, fez um desenho artístico,
e foi levada para um ourives, que no caso é um ourives que é um artista muito bom, assim, como criador e como escultor e tal. Bom, ele desenvolveu essas peças, tanto um anel como uma pulseira, né? Percebe que tudo isso foi feito à mão, a cada nódulo desse foi estampado, depois foi soldado, aí tampado embaixo, recortado. Esses tubos são todos ocos, né? Feitos à mão e tal. Enfim, saiu esse produto aqui. Agora entenda a dificuldade aqui, se eu quiser levar isso para a produção. Quem é do ramo já sabe, mas quem não é, entenda o seguinte: se eu tirar uma borracha disso aqui, e todas essas partes vão sair maciças, né? Essa pulseira, em vez de pesar essa aqui, eu acho que, sei lá, pesava uns 25 gramas, vai pesar 150 gramas, é impossível, né? Então, assim, aqui, nessa peça feita com ourives, e acontece muito de clientes minhas, nas consultorias que eu dou, né? Chega com um mostruário semi-pronto, todo feito com ourives, e aí entendo o seguinte: eu tenho cliente que começou a vender na internet, via Instagram, 6 meses depois está vendendo 200 peças por mês, 300 peças por mês. Acontece isso, caso concreto. E como é que você vai produzir isso com ourives? Quem é ourives aqui sabe. Então a gente tem que levar isso para a fábrica, né? Agora, aqui nesse ponto, levar isso para a fábrica, praticamente eu vou ter que refazer tudo isso. Refazer como? O outro exemplo é uma cliente que ela desenha no Photoshop de um jeito que eu nunca tinha visto. Ela recorta peças de aqui, de lá, e junta, monta e expressa muito bem o que ela quer no Photoshop. Num desenho, na verdade, né? E aí a gente ficou procurando alguém de 3D que vai colocar isso num programa de computador para ser impresso, né? Que conseguisse interpretar. Veja, também é uma criação em conjunto no seguinte: o desenho em si, ela expressou totalmente bem, mas a textura aqui, não. A textura é uma criação conjunta, né? Isso foi para a mão de um design que fez, apresentou um protótipo, ela não gostou, de outro, passou por 4. O quinto, ela aprovou e, por sorte, é um 3D. Eu estou fazendo uma metonímia, né? Eu estou chamando o profissional de 3D, tá? É um 3D que tem uma experiência muito grande com fábrica, né? Então, essa peça, ela veio assim, ele tem um conhecimento técnico de produção, fez uma ficha técnica de design, e aqui, o que eu faço com os meus clientes? Eu sempre contrato o design para acompanhar essa produção até a peça piloto ficar pronta e ser aprovada, né? Porque entre o 3D e a produção final sempre surge alguma modificaçãozinha, né? No caso desta peça, não teve modificação alguma. Eu trouxe só uma página da ficha técnica, mas tem 5 páginas aqui, né? Com todas as partes especificadas, onde é para soldar o que, onde é para montar o que, né? Então, aqui passou como um sabonete isso, né? Não tivemos problema algum. Eu estou tentando mostrar o seguinte: eu separo em 2 partes essa questão de desenvolvimento de produto. A primeira delas está entre a criação, o design e o 3D. O designer aqui, gente, nem sempre entra. Aliás, na maioria das vezes não entra. Porque o caminho normal seria, você contrata um designer, que é uma pessoa que tem experiência com o 3D, né? E que vai entrar em contato aqui com alguém do 3D para executar esse trabalho e ficar da forma que foi planejado. Mas, muitas vezes, no meu caso, eu tenho uma pessoa, aliás, está aqui a Thaís, e a gente tem um trabalho já desenvolvido, o seguinte, né? Quer dizer, a Thaís também é designer. E é uma designer que aceita fazer essa criação em conjunto, o que não é fácil também. Muitos designers não têm essa disponibilidade, tá? Então, mas não importa, aqui, esse conjunto, seja uma pessoa só, o designer 3D, ou seja um 3,
tem que ter aqui um conhecimento técnico de produção, porque acontece muito às vezes também do design não ter esse conhecimento técnico de produção lá na fábrica. Então essa coisa tem que ser ajustada aqui entre um e outro, levando em conta que o 3D tem esse conhecimento, né, para levar isso para a fábrica. Essa é a primeira parte aqui onde costuma dar problema quando você vai produzir isso na fábrica. Vamos lembrar que o Ourives é um parceirão, irmãozão, senta do lado na bancada, põe essa bolinha para lá, tira isso aqui, ele vai, faz, tal. Na fábrica é um pouco mais complexo isso, tá? Então, assim, aqui, desse trabalho sai uma ficha, eu estou chamando de ficha técnica. Esses termos técnicos têm alguma variação às vezes, mas essa ficha técnica de design é aquela especificação que vai para a fábrica de medidas, de montagem, do que é para pôr, né, o que junta onde, né, para facilitar o desenvolvimento lá dentro. Isso é uma célula, então. Isso é uma célula que está estritamente ligada, né, com a célula fábrica. Então aqui eu até botei o 3D, ó, com a cor da primeira célula. Ele tem que estar ligado à criação, ao design, e ele tem que estar ligado à produção. Ele tem que saber o que acontece na produção. Esse gancho lá em cima, então, como eu disse, assim, é uma barreira 1. Eu estou falando de estudo de caso. Eu estou com uma cliente atual que é o seguinte: ela resolveu montar um negócio, saiu da escola, saiu de uma escola, né, fez lá uns cursos e resolveu montar um negócio. Mas ela queria algo diferente, então ela não queria ninguém com vícios de joalheria. E fez um acordo com uma artista plástica conhecida para desenvolver uma coleção. Não vou entrar em detalhe, mas sem conversar que não foi feito estudo de público-alvo, de faixas de preço, nada disso, tá? Mas ela chegou, me procurou para uma consultoria que eu estou fazendo, já com umas 15 peças prontas. Obviamente, essa artista plástica não entende nada de produção de joia. Então, veja, foi criada a peça, foi feita por um Ourives que pegou o desenho, interpretou e fez, né? E ela agora quer colocar isso numa fábrica. Nós temos que refazer tudo, tá? Tudo, né? Então aqui está uma barreira 2, né? Porque se você leva para a fábrica uma ficha técnica e um arquivo 3D, né, feito por uma pessoa que conhece produção, como aquele segundo caso que eu mostrei das flores, isso passa reto, enfim. Mas cada fábrica também tem o seu processo de produção um pouco diferente do outro, né? E esse 3D, ele tem que ter alguma interação com essa fábrica que vai produzir. Não dá para você fazer isso num 3D X lá e levar para uma fábrica Y que nunca um ouviu falar do outro, porque quando surgir um problema para resolver, você vai ter dificuldade dessa comunicação acontecer e disso, né, desenrolar. Esses processos de produção estão na montagem, cada uma tem. Então, assim, um 3D que tem contato com a fábrica, ele já começa a conversar isso durante o desenvolvimento do modelo, liga, fala: olha, isso aqui pode ser assim ou assado, o que você acha melhor, como que você acha melhor para você montar, né? Cada um tem o seu processo aí, tá? São ajustes necessários. A barreira, quando a gente vai escolher, então, que fábrica trabalhar, eu avalio isso num tripé, né? Que é qualidade, prazo e preço. Qualidade, eu diria que é quase sine qua non, né? Quer dizer, tem que ter. Mas tem que ter dependendo do tipo de joia que você faz e da clientela que você tem, né? Se você atende uma clientela classe A, que costuma comprar joias, né, de Carla Morim, de Cartier, é uma qualidade. Se você vende joias na faixa de preço de, sei lá, até 3, 4, 5 mil reais, joias de ouro e tal, mas a qualidade, seja o que for, aquele necessário para você, na escolha você tem que ter. Então sobra o que aqui? Sobra preço e prazo. Preço,
eu jamais aconselhei alguém a pôr o preço em primeiro lugar. Existe um preço de mercado, obviamente que eu não vou necessariamente pagar mais do que o mercado, mas se eu quero que os outros dois itens estejam ajustados, a qualidade e o prazo, o preço não vai ser o principal. Pode ser que eu pague ligeiramente mais caro ali para um fabricante, mas o prazo dele é um prazo que me cumpre, que me... Essa venda na internet provocou aqui uma mudança muito grande, e agora falando com os fabricantes, se tiver algum aqui, que os fabricantes estão um pouco atrasados nisso. Porque, veja, prazo médio aqui de produção, até uns 3 anos atrás, era assim, 40 dias para entregar, 30 dias para entregar. Hoje, e principalmente pós-pandemia, o que eu vejo na grande parte do mercado aí via internet é o seguinte: primeiro que ninguém mais está tendo estoque, o que também facilita muito a entrada no ramo, tá? É venda por encomenda. Então a pessoa manda fazer uma peça para tirar foto, para usar e tal, para produzir, e aí vende, recebe e tem um prazo para entregar. Que prazo é esse? Meio que aceito no mercado. Esse prazo é 30 dias para entregar e aí tem 20 dias para produzir. Então é o mercado que dá esse prazo, né? Prazo do fabricante hoje que quiser atender esse público tem que ser 20 dias de produção e ponto final, ok? Ah, não, o meu prazo é 40 dias. Tá, puta, mas 40 dias? E eu vou entregar para o cliente enquanto em 50? Não cola. Vai ser difícil você vender uma peça para entregar em 2 meses, tá bom? Outra questão que pesa um pouco aqui é custo, né? Então, as pessoas, eu dou cursos e tal, as pessoas me indica uma fábrica para mim. É difícil, porque é o seguinte, eu indico, mas eu indico quando eu vou indicar uma fábrica, eu converso com o fabricante, já tem um acerto entre nós, e é o seguinte: a pessoa vai fazer uma peça, tá bom, mas é uma, quer dizer, todo aquele trabalho de desenvolvimento do produto que ele vai ter, né, de imprimir, fundir, se não deu certo, ligar para o 3D, ajustar, até chegar aí fazer a borracha, né? É para fazer uma peça. Acontece muito, né? Pessoal de escola que quer fazer o TCC, precisa fazer 15 peças, quer fazer uma de cada. É difícil um fabricante aceitar isso. Agora, se tem um projeto, né? Olha, esse cliente vai lançar uma marca, uma coleção, nós vamos fazer 25 peças, um primeiro mostruário. Aí é diferente, né? Você está investindo aquele tempo, aquele dinheiro para fazer uma peça, mas você sabe que aquilo vai ter consequências, né? E que pode gerar, né? Então é isso, né? Do lado do fabricante, analisar os custos, né? Ele está de olho nesse projeto, se tem um projeto aí para frente ou se é uma peça só, enfim, o que ocorre. E do lado do cliente meu que eu levei para a fábrica, veja bem, esse custo, é comum isso também, as pessoas não são do ramo, então elas têm uma ideia assim: eu quero saber quanto custa, senão não vou mandar produzir. Depois que está feito o 3D, já dá para ter uma previsão de custo, porque aqui no 3D já se tem uma ideia aqui do peso de resina que vai ter isso. Com peso de resina você multiplica por um índice, calcula o peso de metal, etc, né? Você consegue chegar. Mas até aqui, até chegar nessa fábrica e fazer essa impressão, não tem como. Então você vai contratar um preço, um custo, se você quiser saber o custo, para desenvolver o desenho, o 3D, etc. E na fábrica você vai ter uma previsão só a partir disso, ok? Eu já enrosquei cliente minha que já enroscou com o fabricante por isso. Não, eu quero saber o custo, não tem como. O fabricante, o Ourives dá esse preço. Eu trabalhei na banca há muitos anos, né? Então chega um cliente final e quer saber o custo, você vai, avalia, putz, isso aqui vai pesar umas 10 gramas, tá, pá, pum, pum, você dá o preço. Obviamente que qualquer comerciante vai chutar um preço para cima, nunca para baixo, tá certo?
Bom, aqui também costuma ser uma barreira nessa comunicação de público né? O que acontece também muito hoje, se tiver ourives aí, é que muitos ourives hoje, eu conheço dois, olha, que tem o seguinte: eles abriram espaço para um fundidor bom montar a fundição dentro lá do espaço deles. Então esse fundidor presta serviço para fora, mas prioriza o ourive se ele precisar. Outros têm uma parceria com alguma fundição. Então, assim, ele manda fundir muita coisa fora e monta lá dentro da oficina. É quase uma fábrica terceirizada, vamos dizer assim, né? Então, também tem esse público que atende alguns clientes, né? Não é uma fábrica, é um ourives, boa parte do trabalho é manual, mas uma parte do trabalho é produção. Nesse caso, é um pouco mais ágil, tá? Vocês vão entender por quê quando eu falar aqui de prazo. Bom, eu só então coloquei aqui novamente, né, o esquema, olha, a célula 1 lá em cima, criação, design 3D, célula 2, o 3D em comunicação com a fábrica, prototipagem, a montagem. Vem uma peça piloto, fica pronta e aí é aprovado. Essa aprovação, raras pessoas fazem essa aprovação aqui, quando tem a prototipagem, porque aqui vem esse arquivo, vai para uma impressora e imprime em resina. Algumas pessoas conseguem aprovar aqui na resina. Ah, não, tá legal, é isso aí. Mas são raras. A maioria precisa, principalmente se não tiver a experiência, precisa ver a peça pronta. Porque você pega a peça, um anel, põe no dedo em resina é uma coisa. Quando você põe no dedo em metal, vê o peso, vê a usabilidade, né, muda tudo. Então, normalmente, é preciso essa peça piloto para vir a aprovação. E essa aprovação, depois dessa aprovação, entra a produção. Então, normalmente, gente, aqui, ó, se eu falar de prazo, né? Aqui, esse prazo é uma coisa, depois de aprovado, a produção é outra. Quando eu falo 20 dias, para negociar 20 dias, às vezes até 20 dias úteis, que vira 25, mas é na produção. Nessa fase inicial, acontece o seguinte: alguns fabricantes que já viram o tamanho do mercado possível desses iniciantes, já montaram essa célula toda dentro da sua fábrica. Raros, eu conheço 2. Tinha 3, um parou. O que significa? Ele tem lá o design dentro da fábrica, ele tem o 3D dentro da fábrica, então chega uma pessoa, quer fazer uma peça, o que é, como é mais ou menos, faz um desenho, um rabisco, ele vai. Uma semana depois está na mão, já mostra para o cliente fica fascinado, que lindo, tal. Mas isso é raro. A maioria terceiriza essa parte aqui, né? Mesmo o fabricante, a maioria terceiriza isso aqui. Então ele tem também, não é interno, mas ele tem terceirizado isso e consegue atender. Agora, geralmente é o gargalo da fábrica, Se você for depender disso, a maioria das fábricas, se você for depender do design do 3D para produzir, isso vai enrolar 2 meses, 3 meses, 90 dias para sair cada peça. Então o ideal aqui é ter chegar na fábrica com esse trabalho pronto, desde que, como eu sugeri até agora, tenha tido essa comunicação, né, entre o 3D e a fábrica, enfim, seja alguém que está acostumado a trabalhar com aquilo. E essa aprovação vai ser feita por quem? Lá em cima, na criação, supondo a criação, esse empreendedor, que mesmo que teve uma ideia, pegou uma espinha de peixe e trouxe, e aí alguém fez o desenho, montou a peça, mas a criação é dela, quer dizer, ela que teve o briefing, a primeira ideia, né? E é ela que vai ter que aprovar essa peça final. E aqui, então, é a última barreira, que é o prazo. Que você precisa, então, e quem dá esse prazo é o mercado, né? Mercado. E você precisa aqui de, no mínimo, ter uma organização, o que é difícil as pessoas que estão começando a entender. Então, se eu pegar hoje os fabricantes, tem Fenígera em agosto, né?
A maioria já está desenvolvendo o que vai fazer na Fenício de fevereiro. O que era para Fenício de agosto já está em produção. E quem está começando, exatamente por não ser do ramo, não consegue ter essa visão de um ano na frente. Mas de pelo menos 6 meses, 5 meses, né? Senão é difícil conseguir trabalhar junto. Conclusão, as barreiras aqui, olha. Em termos de criação e produção, fazendo um resumo de tudo que eu falei até agora. Então, essa questão da criação, né? O desenho, a modelagem. Essa modelagem pode ser 3D, mas pode ser um ourives também. Tem modelistas que estão acabando, mas os modelistas de banca, que conhecem produção, são muito bons nisso, né? Mas que estão acabando. Hoje você quase não acha. A maioria mudou de profissão, infelizmente. Então aqui essa modelagem hoje é praticamente só 3D, tá? Aí tem, e a produção. O atendimento, aqui no atendimento é necessário um planejamento, porque a fábrica não é como o ourives, que você chega lá e te atende na hora, né? Abre a porta, você entra, senta do lado e conversa, né? O orçamento faz parte de um projeto, como eu estava mostrando. Orçamento e custo depende do que vai ser feito. E o prazo, essa questão de planejamento. Veja bem, na fábrica você tem assim, eu tenho clientes que também estão acostumados a trabalhar com ourives. Aí vão chegar na fábrica, faz uma peça, aí resolve fazer uma modificação na peça qualquer, ou tem um prazo, que o cliente chiou, que quer aquilo em menos tempo. Ah, mas ele não consegue fazer uma peça para mim. Veja bem, não sei o conhecimento de vocês. Eu vou dar um exemplo só, simples. Sai uma fundição com N peças de vários clientes. Essa fábrica pega essas peças, separa, corta a árvore, separa as peças daquele cliente X, pesa, deu 100 gramas. Dá na mão de um ourives para dar acabamento nisso. Ele dá acabamento, pode levar meio dia, 1 dia, 2 dias. Terminou esse acabamento, ele entrega essa bandeja com a peça e com os limalhos, com tudo aquilo, pesa, para avaliar a falha que teve aqui. Aí isso vai para a montagem. Então ele pegou 100 gramas e entregou 90 de peça e mais 9 de limalha. Separa a limalha, pega 90 de peça, dá para montagem. Mesma coisa, vai fazer a montagem, limar, não sei o quê. Ele devolve isso, é controlado, porque tem que ter esse controle uma fábrica. Você tem lá 20 funcionários. Agora você imagina se no meio disso, eu vou fazer assim, peraí, deixa eu tirar essa peça aqui e levar lá para polimento. Aí o cara vai entregar, não tem 90 gramas mais limalha, tem 85. Mas cadê as outras? O fulano pegou. Enfim, impossível. Então na fábrica tem uma sequência que é muito difícil de romper, né? E chegar, não, vou passar na frente e tal. Não tem isso, tá? Então a primeira coisa que eu sinto assim, para vocês serem atendidos por fábrica, né? A primeira coisa é começar a se profissionalizar, se organizar com relação a isso. Então esse é um trabalho que a gente tem no curso da GESP, o curso de negócio joalheiro, e nas consultorias que eu faço, tá? Do lado da fábrica, primeiro, essa criação e produção, quem quer mesmo atender esse público deveria ter ou isso próprio, ou isso interno, ou isso terceirizado, quer dizer, que eu consigo indicar. Você quer produzir? Tá bom, olha, tem a design tal, tem um modelista tal, enfim. Encaminhar alguém que ele tenha contato para isso acontecer de uma forma legal. O atendimento é outro problema seríssimo, porque esse cliente não sabe como lidar com o negócio, com fábrica, né? E eu insisto em 2 fábricas, em uma eu consegui nas duas, que eu costumo indicar. Tem um que a gente chama gerente de conta. Tem uma pessoa que é a pessoa que é instrumentalizada para lidar com esse cliente. Então o cliente liga, é atendido. Essa pessoa atende e ela sabe explicar para esse cliente os acontecimentos, né? Olha, não dá para fazer isso para amanhã. Olha, não dá por isso, por aquilo. É quase um trabalho de mentoria, de curso aí. Tem que ser uma pessoa. Então, se eu quero, você fabricante, quer atender esse público, esse mercado que está crescendo muito,
e eu tenho certeza que é um nicho valioso para vocês, você tem que ter alguém que saiba atender esse público ali na ponta. Orçamento, que sabe explicar a questão do orçamento, tudo isso que eu estou falando aqui, né? Porque o cliente não sabe, né? Ah, mas eu preciso saber quanto custa. Olha, é o seguinte, você precisa entender o seguinte, a hora que a gente imprimir a peça e tiver em resina, eu consigo te dar uma previsão. Mas antes disso, não dá, porque é chute, tá? Enfim, que tem esse diálogo de explicação, tá? E do prazo, puxa, se você quer atender esse público, você tem que trabalhar com prazo de mercado. Não dá para fugir disso. Poucos fabricantes conseguem atender esse prazo de 20 dias. Alguns que abriram o olho para esse público, botaram até algumas pessoas específicas para atender esse mercado, né? E estão conseguindo fazer isso. Então é isso. Agradeço a vocês a atenção. Espero que tenha ajudado. Tá bom?